Fala, meu povo, eu sou Odissei Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E hoje já vamos começar com uma pergunta. Eu quero saber o que vocês vão pensar sobre essa história. Foi suicídio ou assassinato? No dia 23 de março de 1994, um cirurgião legista, ao chegar no seu local de trabalho, se depara com o corpo. Ele examina esse corpo e a conclusão para ele parece bem óbvia. Foi morte por disparo de arma de fogo. Até então tudo normal, certo? Bom, não exatamente. Acontece que a vítima, o Sr. Ronald Opus, ele também estava sendo investigado, o seu caso estava sendo investigado. E a polícia tinha chegado até aquele momento à conclusão de que havia sido, na verdade, um suicídio. Como prova, a polícia tinha inclusive um bilhete suicida que Ronald havia escrito. Acontece que quando ele decidiu então cometer este ato, ele se jogou do 10º andar onde ele morava. E, ao passar pelo 9º andar, ele foi alvejado por um disparo de arma de fogo que o atingiu na cabeça, o matando na hora. Que deselegante! Né? O corpo de Ronald, então, após ser alvejado pelo disparo, foi parado, foi amortecido por uma rede de segurança que estava colocada no 8º andar. Essa rede foi colocada por algumas pessoas que faziam reparos na fachada do prédio exatamente naquele dia. Nós entendemos então que se não fosse o disparo que ele tomou, que ele sofreu no 9º andar, ele teria sido então aparado pela rede do 8º andar e não teria ali morrido, não teria chegado ao óbito. O que intrigou toda essa situação é que, no ponto de vista do legista, se o Sr. Ronald não tivesse ali tomado, recebido esse disparo, ele teria sobrevivido. Ao ponto que a polícia enxergava da seguinte maneira, que ele, depois que ele tomou então a decisão de se jogar do 10º andar, nada mudaria o fato que ele acabaria morrendo. Ou será que não? Mas quem foi a pessoa que disparou a arma de fogo? Se foi um disparo que matou o Ronald, esse disparo foi feito por alguém. E quem foi essa pessoa? Bom, a polícia investigou e ela chegou até um senhor, um senhor de idade já avançada, e ele teria sido o autor do disparo. Acontece que ele teve uma desavença com a sua esposa, uma desavença muito séria. E eles tinham uma espingarda que ficava em cima da sua lareira. Ele, então, no meio da discussão, muito acalorada, decidiu, então, pegar a espingarda e apontar para sua esposa. É claro que o senhor, com uma falta ali de equilíbrio natural, ele acabou perdendo o controle da espingarda enquanto a empunhava e atirou. Ele deu um disparo. Bom, ele desviou, ele errou a esposa dele por sorte, mas para o azar de Ronald Opus, que estava em queda livre exatamente naquele momento. O disparo acertou, como nós sabemos, de maneira fatal o Sr. Ronald. Minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. Seria então esse senhor o assassino, o responsável pela morte de uma pessoa? Já que a intenção dele era clara, não é mesmo? Ele queria sim acertar alguém com aquele disparo. Acontece que ele mirou na sua esposa e acabou acertando um sujeito que estava em queda naquele exato momento. Essa seria uma conclusão simples para uma história que se provaria nem tão simples assim. Acontece que, ao prestar depoimento para a polícia, tanto o senhor como a sua esposa declararam de comum acordo que não sabiam, não tinham a menor ideia de que aquela arma estava carregada. Em outras situações, eles já haviam discutido e a arma já havia sido, sim, empunhada tanto por um como pelo outro. Mas
em todas essas vezes anteriores, a arma estava totalmente descarregada. Então não aconteceu nada. Acontece que naquele dia a arma estava carregada por um motivo. Até esse momento a morte então parecia totalmente inexplicável, como se fosse uma coisa do destino, algo causado pelo simples acaso. E nesse momento, quando a investigação apontava totalmente para um acaso, para uma coisa sem explicação, surge então uma testemunha que ela afirmou ter visto o filho do casal colocando balas na espingarda. Aproximadamente 6 foram os números de balas colocadas na espingarda pelo filho do casal. No, God! Esse filho, que era extremamente problemático com a sua mãe, ele já havia tido diversas discussões com ela e, inclusive, desejado a sua morte. E foi com esse intuito que ele colocou as balas na espingarda. Sabendo das frequentes discussões dos seus pais e que um pegava a espingarda e apontava para o outro, ele colocou as balas ali deliberadamente para que um matasse o outro. Mas se toda essa história não parecesse louca demais por si só, aí é que vem o ponto-chave. O filho do casal que colocou as 6 balas, ele estava passando por um momento muito difícil. Ele tinha muitos conflitos com a sua mãe. E por isso mesmo, ele acabou entrando em uma maneira de depressão. Mas, o que ele fez? Ele colocou as balas na espingarda com o intuito de que seus pais se matassem e dessem fim àquela situação. Mas as semanas se passaram e nada aconteceu. A espingarda continuava no mesmo lugar e nenhum disparo tinha sido efetuado. Ele então, do seu apartamento no 10º andar, decidiu pular e dar cabo da própria vida. E foi nesse momento que, ao passar pelo 9º andar, ele foi atingido por um disparo de rifle no dia 23 de março de 1994. Que desgraça! Misericórdia! E depois de tudo isso, a conclusão do médico legista junto com os investigadores foi de suicídio. Mas calma. Se você achou que essa história é louca demais para ser verdade, eu posso afirmar que você estava certo. Apesar dessa história ter sido publicada como notícia pela Associated Press com o título Suicídio ou Assassinato, ela nada mais é do que uma história criada, uma história totalmente de ficção. Mesmo que essa história tenha sido anos depois divulgadas por jornais e sites, ela na verdade fez parte do discurso de John Harper Mills, ele que era presidente da American Academy of Forensic Science, e foi um exemplo claro para mostrar as implicações legais que um processo criminal pode sofrer, durante a investigação, todas as complicações que podem acontecer. Hoje essa história é usada aí para as pessoas que gostam de ficção e tudo mais, e já foi amplamente colocada através de séries e até alguns filmes. Certamente que sim. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tá certo, pessoal? Um forte abraço e valeu!